Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui. Mais uma semana se encerrou. Vamos ver como os ativos se comportaram na semana que passou e tentar prever como os ativos vão se comportar na próxima semana. Então, já passando aqui para o gráfico, nós vemos que o índice Bovespa na terça-feira chegou próximo do suporte da resistência que nós havíamos traçado. Na quinta-feira ele tocou a resistência dos 133.890 pontos e na sexta-feira ele devolveu, fez uma perna corretiva. Nós temos que acompanhar para ver se o índice vai romper este fundo aqui e caso ele rompa, temos que ver como ele vai se comportar chegando próximo da resistência anterior que foi rompida e que passou a seu suporte nos 129.600 pontos. Então, por enquanto o índice veio perdendo força, ainda tentou tocar a resistência e por enquanto está lateralizado aqui dentro deste caixote, aguardando ganhar força para tentar alçar novas máximas. O índice está hoje a 4% do topo histórico, então caso o índice venha subir na próxima semana 4%, ele já vai atingir o topo histórico, está muito próximo. Esse descanso aqui, esse caixote é bem saudável, demonstra que se veio com força. Agora, apesar de não estar subindo, também não vem caindo com muita força, está aguardando a média se aproximando, o índice pode ganhar um novo fôlego para aí sim romper os 183.800 pontos e mirar o topo histórico. Vamos acompanhando. E o cuidado temos que observar é caso ele rompa o fundo aqui deixado, como ele vai se comportar. Porém, até aqui próximo desse suporte dos 129.600 pontos, ele ainda mantém sua força, pode fazer uma correção até aqui e deixando um candle de engolfo, ele volta a apontar para cá. Seria uma correção saudável, ser que se mantém. A Petrobras, como nós vimos na semana passada, ela já havia corrigido acima dos 60% de corte. Nós vamos até traçar aqui novamente para mostrar. Então, a correção aqui na semana passada estava bem próximo dos 60% aqui neste quinto. E nessa semana ela rompeu 60%, então desconfigurando essa eventual correção. Ela veio aqui como nós havíamos esperado e sentiu a resistência dos 37,80. Ela sentiu, tentou duas vezes aqui, não conseguiu romper e devolveu na sexta-feira. Mas ainda se mantém forte, é uma alta, recuperou, fechou o gap aqui que ela havia deixado. Ela já havia fechado este gap, veio aqui, fechou este também. E, como foi a nossa previsão, acreditamos que ela possa se manter aqui nessa lateralização que ela já vinha. Vamos ver como ela vai se comportar essa semana. Temos também aqui o topo histórico dela, que seria aqui, essa região aqui, se considerarmos. Podemos traçar aqui esta linha topo histórico para a linha do topo histórico, próxima região aqui, para já deixar marcado no gráfico, porque pode ser que a Petrobras venha a testar o histórico essa semana ou se manter lateralizada por aqui, enquanto ela ainda mostra força para cima. Vamos acompanhando. Já verificado que ela está com uma boa força, está tentando buscar aqui os R$60, esta resistência dos R$60, e a Vale vem mostrando força, inclusive a correção dela está melhor. Mas o que pode estar acontecendo também, que temos que ficar atentos, pode ser uma deriva. Aqui a deriva seria o inverso da bandeira, seria um mastro com um perdendo força. Então, isso pode demonstrar uma exaustão de movimento. Inclusive, nós vemos que o volume está caindo. Mas, por enquanto, a Vale ainda está olhando para cima. Aqui, se formos analisar em um tempo gráfico menor, é um canal de alta. Então, pode ser que ela continue e venha subindo aos poucos até atingir os R$60. Eu ainda acredito que ela tem alvo aqui nessa resistência dos R$60 e que pode sim vir buscar. Talvez os R$63 seria o alvo de Figo, um pouco distante, e por enquanto nessa movimentação que ela vem saindo, ela
atingindo esse alvo por enquanto, mas pode ser que no futuro ela chegue lá. Por enquanto eu vou apagar esse alvo e vamos acompanhando e vamos aguardando a Vale. Passando agora para Itaúsa, a Itaúsa chegou próximo do seu topo histórico aqui dos 9,90. Ela chegou bem próximo, não chegou a tocar, mas se pensarmos que se trata de uma região, não de um número correto, um número exato, podemos considerar que ela chegou bem próximo dessa região, inclusive aqui já havia sido tocada, era uma resistência. Ela testou e perdeu um pouco de força. Ela também ainda está lateralizada por dentro. Acredito que esteja aguardando esta média de 20 períodos se aproximar, para então fazer um toque à média, assim como ela fez aqui nesta região, e depois vir lançar novas altas para aí sim tentar romper essa região dos 9,90. Está fazendo um descanso saudável, caixote, assim como os demais ativos que nós vemos. Podemos até imaginar uma pequena bandeira aqui, mas a bandeira seria um pouco mais descendo. Por enquanto ela está um caixote lateral, rompendo fundo, rompe topo. Então, por enquanto a Itaúsa não está demonstrando nenhuma figura gráfica muito conhecida, apenas esse caixote de lateralização. Conforme já falei, acredito que vai esperar a média se aproximar, vai fazer um toque na média e tentar lançar novas altas. Já o Banco do Brasil veio aqui, testou o seu topo histórico novamente, inclusive rompeu, fez um novo topo histórico, mas devolveu no mesmo dia. Ele vem se aproximando aqui, também nessa deriva, se aproximando do topo histórico, tentando romper. A média vem por baixo, ou seja, está comprimindo, e o Banco do Brasil tem uma grande chance de romper este topo histórico dos R$ 29,00 aqui. Acredito sim que possa ter força, mas também acredito que ele vai, antes de romper, pegar um pouco mais de liquidez para ganhar força e aí sim romper. Pode ser essa semana, pode ser na próxima, vamos acompanhando. Eletrobras, ela chegou aqui próximo deste topo que nós havíamos marcado, aos R$ 42,38. Tentou 2 vezes romper, não conseguiu e sentiu a pressão. Inclusive veio caindo. A Eletrobras está fazendo o desenho de uma bandeira de alta, está melhor do que os outros em relação a este desenho da análise técnica, a esta figura de análise gráfica. Mas ainda está queda, não demonstrou a força entrando para reverter esta correção novamente para alta, para romper. Eu acredito que ela vai se aproximar da média de 20 e caso ela se aproxime da média de 20 períodos, deixe um candle vermelho aqui, deixe um candle vermelho aqui e depois ela venha a deixar um candle verde fazendo o rompimento desse candle, então sim iria confirmar, e aqui próximo da média de 20, isso daria uma confirmação, daria uma operação de compra pensando neste rompimento aqui. Por enquanto ainda não fez esse desenho, vamos acompanhar para ver se essa semana ela faz. Caso aconteça isso, o stop seria no último fundo fechado, a entrada no rompimento do candle do engolfo e um primeiro alvo aqui nesta região dos 42,38, que ela pode ter novamente dificuldade de romper com o tempo. E rompendo pode alçar novas máximas. Passando para o Bitcoin, como nós havíamos visto aqui, o Bitcoin tinha uma linha de tendência de baixa e que ele estava se aproximando para tocar. Nessa semana ele tocou, sentiu essa resistência e vem caindo, rompendo aqui os últimos fundos. Nós havíamos feito um estudo de que poderia haver um pequeno movimento de alta aqui, uma tendência terciária, e no rompimento deste fundo foi descaracterizada essa tendência terciária. Isso, o Bitcoin volta a olhar para o fundo aqui próximo dos $72.800. Vamos acompanhando. Já passou novamente para baixo da média de 20, vem respeitando essa linha de baixa e indica que vai vir buscar este suporte. Vamos ver aqui tem este pequeno fundo aqui para vermos como ele vai se comportar. Depois este aqui e por último este aqui.
Bitcoin ainda deve passar por uma correção. Eu acredito que ele possa chegar aqui, e assim como nós vimos para a Eletrobras, caso o Bitcoin chegue aqui na linha de suporte e deixe um engolfo aqui, venha caindo aqui, vem caindo, depois deixa um engolfo, isso pode demonstrar a reversão da tendência e vai vir buscar pelo menos até novamente a linha de tendência de baixa. Então temos que acompanhar semanalmente, como nós fazemos, para entender e ver o comportamento dos ativos e poder reagir conforme eles nos deixam sinais. Uma tendência de queda, corrigiu até próximo dos 38% de Fibonacci, como nós havíamos estudado já. Veio aqui, rompeu este fundo, dando a entender de que iria continuar a queda. Corrigiu aqui, poderia lançar um pullback, porém, nesta queda aqui, apesar dele ter engolfado este candle, ele não deu continuidade, não teve força para romper ali o fundo anterior. Aqui na sexta-feira ele trabalhou próximo do nível do topo anterior e por enquanto ainda está pressionado aqui, ainda não se decidiu para onde o dólar vai. Caso o dólar venha a cair e romper este fundo, ele demonstra sua força de queda para vir buscar os 5,42. Apesar de que, olhando fundamentos, o dólar aqui nessa região já está barato e pode ser até mesmo por isso que ele vem demonstrando uma certa força em cair, uma resistência para não cair, porque ele já está muito barato, ou seja, quando ele chega aqui abaixo dos 5,75, muitas pessoas compram porque é um preço barato para o dólar. Com isso ele não tem tanta força para cair. Mas vamos acompanhando porque ele também não vem demonstrando força de subida. Mas 5,78, dando um candle bonito, um candle de alta, verde rompendo este martelo invertido aqui e mostrando força, um candle bonito, fechando no topo do sem deixar abrir o superior, ele pode demonstrar que vai buscar altas e vir pelo menos até aqui os 5,88 novamente. Então vamos acompanhando o dólar também durante essa semana, porque ele está em uma zona de indecisão em cima desse, próximo da média de, em cima desse resistência que ele rompeu, então agora passou a ser um suporte, mas ainda está muito próximo, então ainda não sabemos como vai se comportar 5,75 e vamos acompanhando para ver se ela vai reagir durante essa semana. Com isso eu encerro mais um estudo durante essa semana, com algumas previsões, não sabemos se realmente elas vão se concretizar ou não. O mercado ele faz o que quer, o estudo do gráfico é para tentarmos prever alguma coisa, às vezes dá certo, às vezes não. O importante do trade é saber o stop, saber a hora de parar. Então, vou encerrando por aqui. Caso tenha algum ativo que vocês queiram que seja analisado, deixem nos comentários. Por favor, curtam este vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal para que nós possamos crescer e chegar a mais pessoas. E também deixe comentários sobre o que vocês têm achado para eu saber como melhorar, o que mais pode ser feito. Obrigado, uma boa semana.